Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo do EBD Notícias e eu sempre trago aqui para vocês informações, vídeos polêmicos. Hoje eu quero fazer um vídeo resposta aí a uma acusação do Camupa. Eu acho que você conhece, é um pregador do YouTuber, né, conhecido aí das redes sociais. Ele faz uma acusação ao pastor André Valadão, chamando o pastor André Valadão de mentiroso, né? Falando que a pregação que o pastor André Valadão fez é mentirosa e chama ele de herege. Será que é mesmo? Nós vamos estar vendo o vídeo, acompanhando o vídeo e comentando aqui a respeito da pregação do pastor André Valadão e aí do react que o Camupa ele faz em cima da pregação do pastor André Valadão. Vamos lá? Daqui a pouquinho nós já voltamos. Opa, estamos de volta. Como eu disse, nós vamos aqui falar sobre, né, reagir sobre esse vídeo aqui do Camupa, né, um pregador do YouTube, né, adventista. Ele faz acusações aí a respeito de um vídeo, de uma série, na verdade, né, de uma série de vídeos que o pastor André Valadão posta ali em sua igreja. Então, olha só, o Camupa, né, que é um adventista que a teologia adventista é totalmente ao contrário da teologia pentecostal e ele utiliza os seus argumentos adventistas para rebater a pregação de um pastor pentecostal. Gente, antes de eu continuar aqui falar sobre, né, esse assunto, de fazer aqui, reagir sobre essa acusação aqui do Camupa, né, eu já peço aí que você deixe a sua participação. Não se esqueça, deixe o seu like, você que gosta dos nossos conteúdos, compartilhe, deixe o seu like. Se você pode também se inscrever no nosso canal e você pode também ser um parceiro aqui. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Se você não gostar, você pode também retirar o like aí, beleza? Então, compartilhe, comente, deixe o seu like, se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, né? Vamos aqui ver o vídeo. Não se esqueça, tá? Deixa seu compartilhamento, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like aí. Mas vamos lá, vamos ver o vídeo aqui. Vamos reagir a este vídeo com muita atenção. Jesus ele foi tão intencional em acabar com a lei. Ele já começa esse vídeo com uma polêmica, porque ele diz que Jesus foi tão intencional em acabar com a lei. Vamos lá. Primeira coisa, né? Depois nós vamos ver o argumento, né, a qual ele traz em cima desse pensamento e já vou adiantando aqui que o André Valadão, que é um pastor pentecostal, né, da igreja Lagoinha, Batista Lagoinha, ele quis dizer aqui, não foi na questão de que Jesus, ele fez com que os seus discípulos ou os aplicadores da lei abolisse a lei, até porque a lei, né, a lei ela faz parte, nós vivemos a lei, nós estamos baseados em leis. Se nós não somos baseados nas leis judaicas, nós estamos baseados nas leis brasileiras e de outras leis americanas e assim por diante. Então, estamos falando aqui de uma lei de um país. A lei foi dada por Deus, jamais Jesus iria abolir uma lei que tinha sido dada por Deus. Então, olha só, Jesus, ele não iria abolir uma lei que foi dada, até porque a lei ela foi dada para um povo que tinha saído do Egito, um povo que era nômade, que estava se tornando agora uma nação, ou pelo menos queria se tornar uma nação. Então Deus dá esse compêndio de 10 mandamentos e 603 leis e princípios, né? Então jamais Jesus ordenaria que a lei fosse abolida, mas o que Jesus estava querendo dizer era que a lei ela foi ressignificada, ou melhor, né, cumprida, porque naquela época aqueles escribas, fariseus, sacerdotes, eles estavam impondo uma lei que não era a lei de Deus. Eles estavam colocando sobre o povo pesados impostos ou pesados fardos sobre o povo,
mas eles mesmos não empurravam com o dedo. Então foi isso que Jesus quis dizer. Jesus não veio para acabar com a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei. Somente Jesus cumpriu a lei, tá? Então só Jesus teve capacidade de cumprir toda a lei. A lei foi cumprida em Jesus. Então, quando nós falamos de leis morais, nós entendemos que essa lei, ela perpassa a nações, povos. Agora, quando nós falamos de leis cerimoniais, aí nós temos que entender que a lei cerimonial judaica é uma coisa e as leis civis são outras totalmente diferentes. Nós não estamos baseados, nós que somos a Igreja de Cristo, não estamos baseados nas leis cerimoniais daquela época. Jamais. Essas leis, elas não têm mais valia em nós. Uma delas que eu vou citar aqui, que eles esquecem, é a lei do sacrifício. Porque Jesus já cumpriu, Jesus já passou pelo sacrifício. Outra lei que ainda é cumprida lá, né, pelos judeus, a circuncisão, a lei da circuncisão. O próprio apóstolo Paulo disse que a circuncisão em nós que somos não judeus, que somos gentios, ela se cumpre no nosso coração. Então, a nossa circuncisão é Cristo em nosso coração. Então, olha aí, já duas leis aqui nós já entendemos que foram quebradas porque Jesus cumpriu, né, essa lei. Mas vamos entender, vamos ver aqui o argumento dele aqui para acusar o pastor André Valadão de ter mentido ou está cometendo, falando coisas mentirosas ou até mesmo heresias, né? Qual é a heresia? Aqui, nós vamos ver aqui, vai lá. Pastor André Valadão, qual é a referência bíblica que diz explicitamente que Jesus foi intencional em acabar com a lei? O que nós vemos em Mateus 5, nos versículos 17 e 18, é uma ideia contrária ao que o pastor está pregando aqui. Esse texto que ele cita aqui é que Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Jesus, como eu disse, volto a repetir, cumpriu toda a lei nele. Jesus ele é o cumpridor da lei, sendo que nenhum dos que viveram desde Adão até Cristo conseguiu cumprir a lei. Toda a lei não conseguiram. Nenhum ser humano, além de Cristo, conseguiu cumprir toda a lei nele. Somente Jesus. E o que torna essa afirmação uma heresia, uma clara heresia. Mateus 5, versículo 17 e 18. Aqui diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir no original, no grego, é pleros, que significa dar sentido. Então Jesus não veio para revogar a lei nem os profetas. Então olha só, aqui o texto já responde, né? Jesus ele veio para dar sentido à lei, coisa que os próprios escribas, fariseus, sacerdotes, eles estavam tirando o sentido da lei, eles estavam levando a lei num sentido diferente, totalmente diferente daquilo que Deus tinha ordenado. Então a lei na mão dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus daquela época, ela estava servindo como aio para aqueles que não tinham como cumprir. Eles usavam a lei para afrontar essas pessoas. Se qualquer coisa que você cometesse, você era apedrejado, mas se fossem alguém de lá, de dentro, né, um sacerdote e tal, esse era passado a mão, né? Tanto que nós vimos os filhos de Eli, né? Deus precisou agir para poder interromper aquilo que eles estavam fazendo. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli, eles pecavam e nada acontecia. O próprio Eli, que era o sumo sacerdote, não fazia nada. Então, olha só, Deus precisou agir para que a lei fosse cumprida nos filhos de Eli. Vamos lá. Ele veio para dar sentido, ok? Se nós formos no versículo 18, diz assim: porque em verdade vos digo,
até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A minha pergunta para você, pastor André Valadão, é: tudo já se cumpriu? A terra e o céu já passaram? Se por acaso o pastor ver este vídeo aqui no YouTube, por favor, deixe as respostas com base bíblica. A mesma pergunta e a mesma resposta, né? Se caso você vê esse vídeo, porque talvez possa ser que você não veja, mas se caso chegar, você vê, responda também aqui os meus questionamentos a respeito, né, dessa acusação sem fundamento que você está fazendo a essa série aqui do pastor André Valadão. Aquele encontro que mudou a vida de Saulo, naquela época, que depois passa a ser chamado de Paulo. Paulo fazia parte dos fariseus. É só você ler Atos, até a parte em que Estevão é apedrejado, e você vai começar a entender de onde surge Paulo. Vamos lá. Então, olha só. Para começar, você vê que Jesus ele não chamou ninguém da antiga aliança, né? Você vê que Jesus ele poderia ter chamado escribas, fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, ou melhor, Jesus ele poderia se inserir nesse grupo, né? Fazer parte desse grupo, até porque Jesus ele pregou ali quando ele tinha mais ou menos 15, 16 anos ali no templo, né? E tanto que aqueles sacerdotes, escribas, aqueles homens, eles ficaram abismados. Eles ficaram abismados com o conhecimento que Jesus tinha, né? Então, automaticamente, aqueles homens acharam que Jesus seria um prodígio e ele poderia até ser um futuro sumo sacerdote, um escriba, um fariseu, mas Jesus ele não se inseriu naquele contexto. E o que nós entendemos aqui desta fala do pastor, né, do pastor André Valadão, foi que isto de Jesus chamar alguém ou alguns, Jesus não fez, até porque nós estamos falando de uma nova aliança. Nós estamos falando de discípulos de Jesus, não discípulos da lei ou discípulos da antiga lei, da antiga aliança, melhor dizendo, né? Discípulos da antiga aliança. Nós estamos falando aqui de uma nova aliança, porque Jesus, após a sua morte, daria sentido a uma nova aliança, né? Então é isso. Mas aí ele argumenta que Paulo ele fazia parte dos fariseus. Sim, Paulo ele foi fariseu, tanto que ele defende isso, né? Ele defende isso no livro de Gálatas. Ele fala a respeito de que ele foi fariseu, ao terceiro dia foi ele passou pela circuncisão e esteve ali aos pés de Gamaliel e tal. Ele defende esse ponto. Só que uma coisa que você vê é que Paulo ele não trouxe nada daquilo que quando ele era fariseu para o período agora que ele tinha sido chamado. Saulo, né? Até porque Paulo e Saulo é a mesma coisa, só uma inferência de nomes de grego, né, para o hebraico. E o próprio Paulo, né, que era Saulo no hebraico, esse mesmo Paulo, ele mesmo diz que tudo aquilo, todo aquele conhecimento que ele tinha lá atrás, ele era trapo de imundícia, ele tinha aquilo como esterco, porque tudo aquilo que ele estava aprendendo com Jesus era de fato o que era para ele ensinar, que era a graça por intermédio de Cristo, não por intermédio da lei, porque a lei ela proporcionava uma graça, mas não uma graça como a graça de Cristo, mas uma graça por intermédio do seu próprio sacrifício. Então, todos aqueles que passassem pelo sacrifício, né? Porque você passava por esse sacrifício, você tinha que sacrificar animais, mas depois de Jesus, essa graça não era mais por intermédio de sacrifício, porque Jesus ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui vendo. Então, esta afirmação aqui do pastor André Valadão é mais uma heresia. É mais uma heresia.
Se você for ver, até os próprios discípulos não faziam parte dos fariseus, mas de certa forma eles seguiam as mesmas doutrinas. Olha só, eles seguiam a mesma doutrina. Na verdade, os que foram chamados por Jesus, eles eram judeus, né? Não vamos esquecer disso. Só que muitos deles eram discípulos de João Batista, né? Eram discípulos de João Batista. E João Batista, ele não estava inserido no mesmo grupo dos sacerdotes, fariseus. Ele era um essênio, né? Não a mesma palavra ou a mesma lei que os escribas e fariseus pregavam ou ensinavam. Ele pregava um evangelho, o evangelho que viria, né, do arrependimento, era isso que João pregava. E alguns discípulos que Jesus chamou eram discípulos de João, tá? Então, entendendo isso aqui, né? E nenhum deles que conheciam o judaísmo levou, né, consigo o judaísmo. Eles não levaram consigo. Eles aprenderam aos pés de Jesus. Tiveram ali um aprendizado com Jesus. Os fariseus, eles tinham um problema. Eles levavam tudo ao extremo. O sábado não era perfeito próximo dos fariseus, porque qualquer deslize que você desse, eles estariam ali para te julgar e, se possível, te apedrejar. Agora você entrou em uma seara interessante. Sabe por quê? Porque você mesmo está defendendo o que o pastor André Valadão falou no começo. Sabe por quê? Porque se você descumprisse qualquer mandamento da lei, você era apedrejado. Se você não guardasse o sábado, você era morto. Então, foi isso que o André Valadão disse aqui no começo, que Jesus ele veio tirar essas interpretações equivocadas da lei, mas você não entendeu o que o pastor falou, você não entendeu a forma que ele colocou. Você já achou que ele estava pregando uma heresia porque ele falou que essas aberrações da lei tinha sido deixada de lado por Jesus, tinha sido extirpada por Jesus, porque Jesus seria o sacrifício vivo e agradável e santo. E hoje é isso que Deus pede de nós, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Vamos lá. Por isso é que Jesus, em Mateus 11, do versículo 28 a 30, ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos. Isto porque os fariseus oprimiam o povo com a lei. Ou seja, a lei que tinha que ser santa, justa e boa, como diz Paulo em Romanos 7, versículo 12, agora passa a ser uma opressão. De novo, você concorda com o pastor André Valadão quando você fala que a lei se tornou uma opressão para o povo. Por isso que Jesus ele foi enviado no tempo certo. Por isso que a palavra diz que no tempo certo ele nasceria. Por quê? Porque seria o tempo da opressão da lei, que esses mesmos sacerdotes, escribas, fariseus, usariam a lei para oprimir o povo. Foi o que aconteceu lá, você lembra muito bem, lá no Egito, quando o povo, para se resguardar da fome, foi para o Egito, mas aí acabaram se tornando lá escravos e apanhavam, estavam presos ali, mas aí Deus enviou Moisés como, né, libertador para libertar o povo. Mas vamos entender, vamos de novo aqui, né? Vamos mais um pouquinho. Bom, vamos continuar com o vídeo. Vocês estão querendo voltar para a lei, sendo que agora vocês têm do próprio Espírito. Deus olhou para... Eu não sei a quem ele se refere. Quem está querendo voltar para a lei? Acho que é mais um ataque à igreja adventista. Aí você viu, né? Ele falando que, né, acusação aqui do que o pastor, eu não entendi dessa forma, né? Que aqui é um ataque à igreja adventista, né? Aqui o que ele está falando é que eles queriam voltar àquilo que eles eram no passado, né? Mas o que Jesus estava proporcionando seria algo diferente, não a mesma coisa do passado. Vocês têm do próprio Espírito. Deus olhou para
para Abraão e falou assim: eu vou fazer em você, antes da lei, eu vou prometer para você, porque você vai estar debaixo de uma realidade que vai sobrepor o que vem nos próximos 400 anos. A minha promessa não é com Moisés, a minha promessa não é com a lei, a minha promessa vem antes de Moisés e a lei. A minha promessa... Vamos entender. A minha promessa não é com Moisés. Minha promessa vem antes de Moisés e da lei. Ok, a promessa de Deus vem antes de Moisés e da lei. Deixa eu ouvir o que ele vai falar. Deixa eu só falar aqui, responder, entendendo que uma coisa é a promessa feita em Abraão. Qual foi a promessa feita a Abraão? A promessa feita a Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. Essa foi a promessa, né? Que Abraão seria pai de uma grande nação. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar, né? Que eu te mostrarei, uma terra que emana leite e mel e assim por diante. Então, a promessa foi que Abraão seria pai de uma grande nação e que ele iria para um lugar aonde Deus lhe mostraria. Deus faria dele o pai de uma grande nação. E essa foi a promessa exclusiva a Abraão. Qual é a diferença da promessa exclusiva a Abraão da promessa? Ele foi, na verdade, ele cresceu no Egito, melhor dizendo, né? Ele nasceu no Egito, cresceu no Egito, mas ele não cresceu junto com os pais que eram judeus. Ele cresceu junto com os egípcios. Mas a promessa para Moisés que ele seria o libertador. Tanto que quando ele foge do Egito, ele teve que fugir do Egito, ele foi até um lugar e Deus falou com ele ali para ele voltar, porque ele libertaria o povo das mãos ali dos egípcios. Então a promessa exclusiva a cada um deles é diferente. Então a promessa a Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. E Moisés, ele está inserido dentro dessa promessa de Abraão, porque ele também é filho dessa grande nação. Vocês entenderam aí? Então, a promessa a Abraão é diferente da promessa feita à questão aqui de Moisés. Então, Moisés estava debaixo ali de uma promessa e Abraão debaixo de uma outra promessa. Mas vamos continuar. Ou seja, a minha promessa é para Abraão. É claro, a promessa de Deus foi feita a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, mas é claro que Moisés é um dos cumprimentos dessa promessa, porque Abraão não foi eterno. Abraão necessitou que a sua descendência cumprisse a promessa de Deus. Então, eu não entendo em que sentido o pastor André Valadão diz que a promessa não foi com Moisés, a promessa não foi com a lei. É uma pregação já esquisita, né? Não dá para entender isso. Vamos lá. Porque a diferença entre uma pregação de um pastor pentecostal e de um pastor adventista é totalmente diferente. Porque os adventistas, eles estão ainda inseridos na lei judaica. Mesmo não sendo judeus, eles ainda estão inseridos nas leis judaicas. Eles são adventistas do sétimo dia, que ainda vivem dentro da lei. Eles cumprem a lei sem cumprir a lei. Porque, se você for ver, falta para eles ainda o cumprimento, né? Eles guardam o sábado, não comem carne e algumas coisas assim, que era defendido na lei de Moisés, porém, eles não fazem o sacrifício, que era lei, eles também não fazem a circuncisão, que também era lei. Então, eles cumprem a lei, mas não cumprem a lei. Então, o que Jesus quis dizer é, se você cumpre a lei, completa toda a lei, você está tranquilo. Se você cumprir toda a lei, valeu. Você é cumpridor da lei. Agora, se você deixar de cumprir qualquer um desses princípios da lei, então, meu amigo, você não é cumpridor da lei. Mas vamos lá.
A promessa foi a Abraão. Moisés forma um povo, uma cultura, uma lei que carrega uma tentativa de graça, mas é desgraça. Por isso, Abraão acessou pela fé, não. Quem que acessou a graça pela lei? Pastor André Valadão, deixe nos comentários qual foi o personagem bíblico que acessou a graça pela lei. Porque eu desconheço. Se nós formos em Apocalipse 13, versículo 8, diz que a graça nos foi dada desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos lá, né? Vamos aqui para o argumento, né, gente? Ele cita aí o texto de Apocalipse, né, que fala sobre Jesus, ele ser, esse símbolo de Jesus, ele ser o Cordeiro morto, até porque quando nós falamos de passado, presente e futuro, no mundo espiritual não existe essa conjugação, né? Passado, presente e futuro. Nós sabemos que a eternidade, ela não tem tempo, não existe um tempo, né? É o que é, a eternidade é o que é. Então, passado, presente e futuro é, o que está diante de Deus. Então, Jesus, ele é o Cordeiro, ele sempre foi o Cordeiro, ele sempre será o Cordeiro. Só que a graça, ela só passa a valer após a morte de Jesus? Não. Porque se Jesus tivesse morrido, a graça não tinha, só tivesse morrido, ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, né? E o texto fala que Jesus, ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas a ressurreição, que é esse princípio da graça começar a valer, ele se dá quando Jesus se encarna como homem. Então, desde lá da eternidade até Jesus nascer, crescer, se tornar homem, cumprir o seu ministério, morrer, cumprimento, né? Agora no mundo, não no mundo espiritual, mas no mundo carnal, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. E após a ressurreição de Cristo, agora nós somos atingidos pela graça. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa graça como dom de Deus, ela se dá quando Jesus, pela graça de Deus, também é ressuscitado, né? Então, só entendendo essa parte, né? A graça, ela se dá, ela começa a ter a graça, que é a salvação por intermédio de Cristo. Ela começa a ter valia quando Jesus ressuscita. Mas vamos lá. Pastor, lembras do animal que Deus sacrificou para usar a pele para fazer roupas para Adão e Eva? Aquele animal simbolizava Cristo. Efésios 1, versículo 4, também diz algo parecido. Efésios 1, versículo 4. Vamos lá. Que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Só que tem uma resposta, né? Aquele animal, ele tinha uma simbologia, porém, aquele animal, ele não ressuscitou, né? Aquele animal não ressuscita. Aquele animal, ele seria o símbolo daqueles animais que veriam, senão todos os animais seriam Cristo, porque todos os animais que foram sacrificados no período da lei, de Moisés até Jesus vir, né? Porque foi Jesus que foi o que morreu e ressuscitou. Todos aqueles animais, então, simbolizam Cristo que foram mortos, porque foram milhares e milhares de animais. Aquele animal simbolizava que a pele daquele animal, pelo menos, né, que foi tirado para cobrir o homem. Então, o sangue derramado daquele animal simbolizava que
Jesus iria morrer e ressuscitar. Era só isso, trazer um simbolismo de que haveria um perfeito que morreria no lugar daquele que era daqueles animais. Então, aqueles animais era somente um exemplo que precisaria morrer um, não que ele era Cristo ou que ele simbolizava Cristo. Mas vamos lá, né? Irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, a graça nos foi dada antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Agora, eu desconheço um personagem bíblico que tenha acessado a graça pela lei. Nós já vamos falar mais sobre isso. Onde é que a lei entra nessa história toda? Pela lei que ele recebeu, foi considerado justiça. O que Abraão recebeu que foi considerado justiça? Gênesis 15, versículo 6, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Que Deus fez em Abraão, pegou a gente lá no interior do Piauí, lá no interior do Acre, lá no Nepal, lá em Singapura, lá na Itália, lá na... Por intermédio de Abraão, foi essa graça. Então, a graça que ele está dizendo aqui, por intermédio de Abraão, é que ele nos deu aí a certeza, por intermédio da sua fé, que nós poderíamos alcançar de Deus a sua misericórdia, beleza? Não deixa de comentar, comente aí o que você acha, o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. Se você quiser também, se inscreve no canal. E não se esqueça aí de clicar no sininho.